A Silvia, como você diz, ela tá retornando, né, doutor Richard? Ela já não te via há bastante tempo. Nossa, muito tempo. Doutor Richard é conceituadíssimo. Jogador caro, que eu falei, ele falou né? pra mim assim, eu darei uma atrasadinha. Jogador caro, eu falei... Tá vendo? Não, mas é muito bom estar aqui. Vale o passe. Ele pode, né? Com certeza. Doutor Richard tá bem, tá tudo bem, jóia, tudo família. tranquilo. Gente falando que o tempo tá passando rápido demais, não? Tá, não tá? Tá. Gente, antigamente menina andava correndo aqui, limpando catarro. Hoje em dia o menino já tá quase casando. É. Acho pra todo mundo, né? Eu Mas brinquei uma coisa, é aquele negócio, o tempo passa devagar um pouquinho, porque tá muito rápido, Faz né? parte, faz Tá parte. muito rápido. É, esses meninos. Doutor Richard, sextou, e eu brinquei aqui um tema, mas eu acho que tá super em alta, né? Não sumiu, né? A Né? gente falou assim, vamos falar de novo de Covid, né? Tá diferente? Tá diferente. Tá diferente. A resposta de cada um é diferente. Então, alguns, não, já acabou, já não acabou, né? Como é que tá agora? Então dá um panorama atual. É verdade, porque assim, a gente tá numa fase que todo mundo, ou hoje eu vejo diagnóstico, é Covid, ou é uma gripe, às vezes... Ou virose, ou dengue, ou né? dengue, tantas E pessoas fica deram muito surtos, né? parecido, né, Tona? Então, assim, muitas vezes a gripe comum, aquela, ela é mais sintomática do que o Covid, do que o próprio Covid. O que a gente tá vendo são aqueles sintomas tardios, né? As manifestações tardias. Então, muitas vezes as pessoas não têm mais aquele comprometimento respiratório grave, né? Mas aí também não busca tratamento, né? E vai procurar depois. Depois de 15, 20, 30 dias, né? Doutora, eu acho que eu tive Covid. Muitas vezes nem testou, nem sabe se teve, né? Então é bom a gente falar sobre isso. Olha só, então você que tá ligadinho, gente, talvez você tá sentindo alguma coisa e não sabe o que que é. Talvez eu te ajudar o tema de hoje, ó. Fique ligadinho, a gente vai pro bloco e volta com mais informações pra vocês. De volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, Dr. Richard dando aquele ar maravilhoso da graça. Muito obrigado. Isso mesmo. Doutor Que Richard, volta por aqui. eu quero começar, porque hoje eu tô aceleradíssima. Eu quero fazer uma pergunta Você chegou pro hoje senhor. animadíssimo aqui. Covid acabou? Não, que acabou, não acabou, né? Então, assim, o que a gente está vendo são, né, manifestações diferentes, né? Nem sempre a gente tem mais aqueles quadros de comprometimento respiratório grave. Eu, particularmente, agora, nesse último ciclo, eu peguei 1 ou 2 pacientes que precisaram ser internados. A grande maioria tratando em casa. Mas, doutor, eu quero até estender isso. Independente de faixa etária? Independente de faixa etária, né? Então, assim, até desses 2 que eu tô comentando foram adultos, né? Não jovens, não crianças, mas também não idosos. Cheios de doenças, assim. E os 2 já tinham tido Covid anteriormente, né? Então, o que a gente tá vendo é que não é uma vez só que você pode pegar Covid. Pode pegar 2, pode pegar mais vezes, enfim, né? Alguns testam mais, né? Então, muitas vezes identificam isso com uma certeza e outros não estão fazendo o teste, né? Então, sabem que tiveram uma síndrome respiratória, uma síndrome gripal, mas não sabe identificar se foi Covid ou se não foi. Muitas vezes, vai fazer uma viagem, aí faz o teste e vai ver tá positivo. Né? Ou volta da viagem, faz o teste, tá positivo. É de fato uma doença de contágio respiratório, então quanto maior a aglomeração, maior a chance de contágio. Dr. Richard, e pra gente diferenciar essa gripe da Covid, Olha, é só fazendo o exame? Muito difícil, né? O que a gente entende é que agora com a vacinação, né? Na verdade, as pessoas ou estão na 3ª dose ou na 4ª dose, ou fizeram pelo menos 2 doses. Enfim, as manifestações da Covid, elas tendem a ser menos graves, né? Então, assim, aquela falta de ar que dava antes, a dispneia, aquele comprometimento pulmonar, ele praticamente reduziu, né? Sim. Agora, as demais manifestações, elas estão mais comuns. Por quê? Porque antes era uma coisa que a pessoa quase não percebia. Então, o que a gente vê? Ou um cansaço, uma fadiga, né? E o que a gente está estudando muito hoje é o comprometimento cognitivo, né? Comprometimento cognitivo pós-Covid. Né? Então, assim, a pessoa fala que a memória já não é mais a mesma, né? Que está com uma dificuldade maior de raciocínio. E isso tudo tem estudo em andamento. Agora, já com mais de 1 ano nesses estudos, né? Mas algumas manifestações, elas tendem a ser mais prolongadas. E essa da questão da cognição, a gente fala assim, ela é bem evidenciada, porque assim, parece que eu vou falar por mim, parece que a gente dá um delay depois que tem Covid. É uma coisa, a pessoa tá falando, você fica assim...
Mais ou menos isso, sabe? Só que isso muda de pessoa para pessoa, sabe? Então, não, eu vou desenvolver Alzheimer agora. Pelo menos por enquanto, né? A gente fala que não, né? Mas assim, é de fato que essa doença viral, ela veio, né? Ela fica por um tempo junto com a gente. E como agora a gente tem, né? Um segundo ciclo, um terceiro ciclo, cada vez ela se mostra mais diferente. Né? Então, como já aconteceu com outras doenças virais, a gente acredita que ela possa antecipar uma manifestação. Então, é uma pessoa que às vezes já tinha, né, uma discreta alteração da memória, sabe? E aí, depois do Covid, ela manifesta isso. Mas existe tratamento, existe reabilitação para isso. Né? Então, assim, tem uns nomes difíceis: agnosia, apraxia, anosmia, enfim. O que a gente vê assim? Vou dar um exemplo, né? Então uma pessoa vai falar uma palavra, liquidificador, certo? E ela fala pidificador. Isso não é normal, né? Do nada assim ela começa com uma dificuldade. Ela pega uma caneta e às vezes sabe que aquilo lá escreve, mas como é que é o nome disso? E aí não vem a palavra caneta, sabe? Então isso não é normal. A pessoa pega o carro para ir para o trabalho e aí se perde no caminho. Né? Então eu tive paciente que desmarcou. E aí depois a filha falou assim: doutor, ele sempre vai sozinho no consultório. E ele não achou seu consultório. Chegou perto, lá no centro, foi estacionar e aí depois não conseguiu achar o consultório, sabe? Então, e daí veio a preocupação do Alzheimer. Isso são manifestações que estão acontecendo, né? Então assim, quem tiver esse tipo de comprometimento, a gente tem que cuidar o quanto antes, entendeu? Então, muitas vezes era uma pessoa que só iria manifestar isso daqui uns 20 anos e acabou antecipando, certo? E aí você deve sim tentar bloquear isso com terapias, né? Como quem teve um AVC, quem teve um derrame, a gente não faz reabilitação, não faz fisioterapia, né? Então existe isso, até mesmo para exercício cerebral, né? Dr. Richard, e é importante que nem na escola da minha menina, aliás, acho que em todas as escolas aqui em Rio Verde, as crianças já voltaram a usar máscara, né? Durante as aulas. É importante essa volta do uso das máscaras? Até assim, a própria máscara, ela traz um certo distanciamento, traz um certo respeito pela questão do contato, pelo contágio. É uma doença contagiosa, né? Então, assim, alguns falam: não, mas a máscara de pano não funciona. Não funciona. Tem que ser uma máscara cirúrgica, ou enfim. Claro, pela questão, né, do viral, sim. Mas que a máscara traz um certo respeito pela doença. Então, se alguém chega lá, né, que tá de máscara, você já não vai pegar na mão da pessoa. Porque se ela tá de máscara, ela tá tentando se cuidar. Mas eu percebo muito, doutor, principalmente nesse momento atual que a gente tá vivendo, como se esquece com essa liberação, parece que quem tá usando máscara é um ser anormal. Isso é verdade. Né? Então, e assim, tinha que ser ao contrário, né? Exatamente, né? Então, assim, eu acho assim, cada pessoa tem a sua realidade. Ontem mesmo eu atendi uma paciente no consultório, ela estava bem, mas ela estava com sintoma depressivo. E ela teve Covid, uma Covid dela foi leve. Só que ela perdeu uma filha. Entendeu? Eu perdi uma filha com Covid. Então eu tenho que respeitar que para ela é uma doença que impactou. A gente teve famílias mais impactadas e outras não. Então é a realidade de cada um. Eu acho que o mais importante é o respeito entre as pessoas, né? Então, assim, hoje, né, tá definido em Rio Verde. Vou colocar assim, que em estabelecimento de saúde a gente usa máscara. Eu no consultório eu voltei a usar máscara. Porque lá é um lugar que as pessoas que estão gripadas vão me procurar. Né? Então, se eu abro a porta do consultório, eu não sei se aquela pessoa vai me dizer que tá gripada ou não. Né? Então, pelo menos por enquanto, a gente utiliza a máscara. É uma estratégia de redução de contágio. Né? Então é uma estratégia, assim como houve a vacinação, que ao meu ver foi o que mudou o caminho da doença, né? Então isso é inegável, né? Não tem como, assim, né? Depois da vacinação tudo mudou, né? Então a gente conseguiu uma reabertura até mesmo econômica, as festas voltaram, enfim. Eu acho que a gente tem que retornar uma regularidade, porque ao meu ver essa doença ela fica por um bom tempo junto com a gente, só que é claro que cada ciclo ela vai modificando. Então, a gente tem que entender que não é, como se diz, aquela que deu há 2 anos atrás não é a mesma da agora. Não, então às vezes estão a pessoa vindo até outras perde variantes, o medo, né? Eu acredito, as pessoas perderam medo do Covid, né? Então não tem às vezes mais aquele receio. Mas não vai ficar internado lá na UTI, mas e aí?
Se a pessoa não tem o sintoma respiratório, ela pode ter os outros, né? Então, assim, às vezes o cheiro, né, o olfato, o paladar, o gosto da coisa. Tem gente que até hoje tá sentindo, né, o gosto não é o mesmo, o cheiro não é o mesmo, né? E aí, muitas vezes entram os quadros que são associados, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, por conta desse não retorno a uma normalidade, né? Olha só. A gente vai pro bloco, já volto com mais informações pra vocês, fiquem ligados. De volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, o Dr. Richard aqui com a gente, falando um pouquinho sobre Covid, gripe, e lá no final a gente vai falar de dengue. Dr. Richard, a gente sabe que tá no momento assim, o tempo tá mudando, né? A gente fala assim, tem dia que tá muito quente, seco, e tem dia que é o que a gente tá vivendo agora, tá um frio e seco também. É propício pra que tenha, como se diz assim, apareçam gripes, resfriados, e aí começa o desespero. É normal da época, a gente fala assim, regional nosso também, que essa época tenha bastante aumento de gripe, resfriado? Duas coisas que são boas, assim, de a gente comentar. Antes a gente não sabia, né, os números da gripe, agora H3N2, enfim, todo mundo querendo saber, né, qual que gripe que é, fazer exame, painel viral. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Painel viral é para você identificar qual que é o vírus, né? Gente, eu nem sabia disso. Será? Nem né? eu. O que acontece, né? A gente vê que essa gripe, a gripe, ela, às vezes, ela dá mais sintoma do que o Covid. Sintomas mais prolongados. Tem gente tossindo 15, 20 dias. Né? Então, antes a gripe a gente falava que era 4, 5 dias e pronto, acabou. E a gente tem visto quadros mais prolongados. O que acontece? Quanto mais tempo a pessoa está sintomática, muitas vezes ela vem com outras infecções, com infecções associadas. Ou uma sinusite. Então, é uma pessoa que às vezes já teve, outras vezes, e acaba, depois da gripe, tendo que usar antibiótico por uma pneumonia. Ou a própria sinusite bacteriana, enfim, são co-infecções, né? Não adianta muito, às vezes, a gente testar o que é, né? São quadros que eles são sintomáticos, mas eles também resolvem com um certo tempo. Entendi. O que a gente viu é que as pessoas se preocuparam muito com a vacinação do Covid, né? E se preocuparam de vacinar da gripe. De vacinar da gripe. Então, por isso, essa circulação viral, porque tem menos gente vacinada. Da gripe, a gente já sabe que todo ano tem que vacinar, porque a vacina do ano passado, ela já quase não vale para esse ano. Né? Então, o vírus que circulou lá no hemisfério norte, no último inverno deles, você faz uma vacina nova para proteger a gente aqui. Assim como esse vírus que está circulando aqui vai servir de substrato para a próxima vacina deles. Né? Então, isso é mútuo, na verdade. Né? Então, assim, e agora? Eles vão ter que vacinar lá de novo quando lá estiver chegando o inverno? Vão. Né? Por quê? Porque a cada ano, isso é típico do vírus, ele vai tendo mutações e muitas vezes a vacina anterior já não protege mais tanto. Então a gente fala, principalmente as pessoas que têm outras doenças, né? Que são imunodeprimidos, enfim, a gente pode citar alguém que está em tratamento oncológico, que tem câncer, né? Enfim, ou até o idoso mesmo. Idoso, eu falo, tem que vacinar. Dá sintoma, vacina? Dá sim. Então, às vezes, você faz a vacina e fica 2 dias lá. Pode dar uma febre, pode dar... E é uma luta, né? Para o idoso não quer vacinar. Não quer vacinar. Não. É porque assim, eu percebi que muitas pessoas... eu vejo assim, tem gente que tomou 2 doses e largou uma para trás. Mas deu reação. Mas eu tomei o negócio, eu tô com os mesmos sintomas se não tivesse tomado. Sabe que até assim, a terceira dose agora, né? Dose de reforço, tem pessoas que estão tendo mais sintomas, porque às vezes tiveram o Covid lá no começo. Há 2 anos atrás. Então, depois não tiveram contato com o vírus e faz a vacina agora, é passível de dar uma reação, na verdade, sabe? Vai dar uma dor no corpo, enfim, mas são 2 dias, 2 dias, e isso tende a melhorar. É lógico que varia de pessoa para pessoa. Mas individual. Eu fiquei rindo de uma situação aqui, a pessoa vacinou, acho que ela já... tá na 4ª dose, né? E aí passou 2 dias e ela teve reação. É normal ter essa reação tardia também? É nos primeiros dias, logo depois da vacinação, né? Isso depende da resposta imunológica de cada pessoa. É lógico que a vacina é um agente, né, identificado pelo organismo como se fosse um agente agressor, para que você produza imunidade para se pegar a doença ser mais leve, né? Então é lógico que se você ficar num quarto fechado onde uma pessoa está com Covid, o outro vai pegar mesmo estando vacinado. A diferença é que a resposta orgânica dessa pessoa, ela já está mais preparada, né, para combater o vírus.
Falando nisso, doutor Richard, de ficar no quarto fechado, essas pessoas que agora pegam a Covid novamente, né? Elas têm que ficar em isolamento também? Porque Não, e até no caso né? de enfermeiras no hospital, né? Que tem os pacientes que estão internados. Ao ser identificado, a pessoa deve ficar afastada, porque independente da profissão dela, se é enfermeiro, se é médico, enfim, contaminou, ela deve ficar afastada. E em relação aos pacientes, vamos dizer assim, se você manipulou, se você pegou, botou a mão você tem que usar, né? O álcool gel, enfim, aquela mesma questão, né, para encostar na outra pessoa, senão você sim, né, aumenta o contágio. É lógico que a gente não tem mais, né, a gente não tem mais um hospital de campanha, a gente não tem mais setores específicos, né, para isso, porque o volume diminuiu muito em relação às pessoas que ficam internadas, né, com a doença grave, mas os cuidados, eles devem ser permanecidos. Então, não identificou, é uma síndrome gripal, ela não pode ficar junto com as outras pessoas, né, então assim, não, esse aqui é gripe. A gente vai deixar, né, um pouquinho distante, enfim, aquelas regras de distanciamento mesmo. Não precisa um isolamento total, né? Porque até hoje o que a gente está vendo é que muitas pessoas não estão testando, né? Tá cheio de teste em tudo quanto é farmácia, né? O autoteste tá sobrando lá, né? Porque antes as pessoas corriam para fazer o teste, né? Primeira coisa. E hoje elas estão fazendo lá pelo 5º, 6º, 7º dia, porque tem algum outro compromisso. E aí tem que saber se está positivo ou não, acaba fazendo teste. E vai detectar mesmo fazendo posteriormente, doutor? Detecta. Se você está com sintoma respiratório, é bem provável que ele vá dar positivo. Se for, né? Se for, sim. Mas o teste consegue doutor Richard, eu quero até fazer uma pergunta, porque assim, eu percebi que nesse período também, às vezes nem é gripe, nem Covid. Pode ser... a pessoa pode desenvolver um quadro alérgico e parecer também que os sintomas são de gripe. Agora, né, a gente tem nossos períodos aqui, né, ficou mais seco, começou a esfriar, começou a aparecer os quadros de rinite, de sinusite, né, então as doenças virais, em geral, elas são muito semelhantes, né, então quando fala assim, não tá errado, não, é uma virose, né, a gente não sabe qual que é o vírus, mas pode, né. É fato que cada ciclo a gente vai tendo, né? A gente teve as hepatites virais que aconteceram aí com algumas crianças, né? Que soltam um alerta, né? Então tem a doença do macaco lá que tá falando agora, a gente fica assim, né? Por quê? Porque onde há muita pesquisa, onde há investigação para conter, né, essa disseminação, é a liberdade de informação, eu acho, né? Hoje você liga, né, o celular, não precisa nem da TV, enfim, mas a gente é inundado com informações, então tentar sempre buscar, né, buscar as melhores respostas. Eu acho que a gente não deve estar acreditando em tudo que aparece, senão a gente vai ficar tudo doido, né, ficar todo mundo maluco com isso, né? Por quê? Porque as doenças sempre existiram, desde que o mundo é mundo. A diferença agora é tentativa de identificação. É só se a gente ver agora, a China está aberta ou fechada? Está em lockdown lá de novo. Cada cultura tem a sua estratégia. Eles têm uma população imensa, que eles sabem que se explodir de novo o número de casos vai ser um terror para a economia deles. E eles adotaram uma política de Covid zero. Mas, doutor Richard, eu percebo assim, a gente quando... eu falo todo mundo, parece que a partir do momento que você vê uma notícia... eu vejo que desenvolveu um quadro ansioso depressivo em todo mundo. Sim. É normal. Parece que agora quem não toma remédio para isso não é considerado pessoa normal. Essas notícias, às vezes, elas podem prejudicar a pessoa. Porque, assim, não é que é aquela coisa, é um distante que não é distante hoje. Então, a gente tem que analisar o que a gente está vivendo no momento, na nossa região agora. Tuana, eu acho assim, a gente tem que tentar encontrar qual que é o seu equilíbrio, qual que é o seu normal, né? Então, assim, é lógico, eu vi uma notícia, isso tem que causar um certo impacto, né? Mesmo, não é comigo, mas é com o outro. Isso é questão de empatia, igual eu comecei falando, né? Questão de respeito pelo outro, cada um tem uma resposta, né? Então, aí isso geralmente é ansiogênico, vai aumentar a minha ansiedade. Aí o grau de ansiedade vai subindo, daqui a pouco começa a questão da fobia, né? Um quadro fóbico. Ou um transtorno de ansiedade generalizada, e isso começa a limitar a pessoa funcionalmente. A gente teve professores que tiveram dificuldade para voltar para a realidade, né, para o estudo presencial. Queriam continuar no online. Por quê? Porque se sentiam mais protegidos. Mas é lógico que esse contato lá entre as crianças, enfim, entre os adultos, entre os adolescentes, isso é primordial até, porque senão depois essas pessoas não vão conseguir conviver
uns com os outros, não é? Então você está acostumado com o ambiente online, onde fica todo mundo com o microfone desligado, né? Ou se alguém liga o microfone, quem está, né, moderando a sala consegue desligar, não é? Nem pergunta. Abriu o microfone, não, agora não, desliga, entendeu? E aí bota numa sala de aula. E aí um fala, o outro incomoda, o outro, né? E aí começam, né, os problemas. O senhor falando sobre isso, eu lembrei do meu menino, né? Que agora tá com 3 anos. Então, assim, nos 2 anos ali de pandemia, dentro de casa. Então, quando começou a ir pro supermercado, ele cumprimentava todo mundo. Cumprimenta? Era como se, tipo assim, ele falou, gente, existe Pronto, um mundo. Um mundo, né? Tá aqui. Eu não sabia que existia tanta gente. Eu achava só que era meu pai, minha mãe, minha irmã. Então assim, eu acho assim, essa é a realidade, né? Nossos seres humanos, né? E a gente vive nesse contato, assim, né? Então isso é viver em comunidade, conseguir identificar as diferenças, né? Enfim, a opinião de cada um. Isso a gente fala da criança, mas o adulto também, né? Então teve gente que voltou pro mesmo escritório, deu briga lá no escritório, não é? Porque cada um tinha já o seu jeito, Sim. 2 anos, né? Ah, não, eu gosto da minha sala desse jeito. O outro já aprendeu a conviver de uma outra forma, né? Então a gente tem que voltar a essa realidade. E como a gente estava falando, depois, ansiedade e depressão, né? Depressão aumenta risco de suicídio, enfim, né? Não, a gente tem que tratar, né? Então, assim, tanto a doença física quanto a doença mental, sabe? Parte física eu gosto sempre de comentar, né? É difícil de voltar a uma realidade? É difícil demais. É fácil, verdade. Não. Né? Assim, eu tô com 42 anos agora. E. Doutor Richard. Tá indo, né? Tá indo pra todo menos mundo. 10, tô na nossa cara, né? A gente vai se entendendo, sabe? Então, assim, cada um tem o seu peso. Eu já tenho mais ou menos qual que é o meu peso que eu sinto bem, digamos assim. Que até por fato é uns 7 quilos a menos do que eu tô hoje. Sabe? Então, assim, eu ganhei... uns 30 quilos. Mas assim, tipo, eu ganhei 7 quilos, sabe? Vai ser fácil ou difícil eu retornar? É difícil, não é fácil. Então, se eu tenho 40, quem tem 50 tá nos ouvindo, quem tem 60, a cada ano que passa, o metabolismo já não é mais o mesmo. É lógico que para um moleque de 18 anos, ele faz umas 2, 3 corridas, ele já volta ao normal, né? Então, antes eu corria 21 quilômetros, agora não dá mais, vamos 10, não dá 10, dá 5, sabe? Pegava a bicicleta, fazia 50, agora não dá 40, dá 30, enfim. Então você tem que achar o seu ponto de equilíbrio e tentar ir buscar. Então a reabilitação, ela tanto é física quanto cognitiva. É fato que não existe, não adianta ir lá no consultório, doutor, eu quero um comprimidinho que vai me ajudar na memória e eu quero um comprimidinho que aí eu vou emagrecer, né? Não é só isso. É lógico que a gente tem uma terapêutica armada e dá para ajudar com medicamento. Sim, a indústria farmacológica farmacêutica está para isso, mas eu tem que ajudar. percebi assim que a gente pode usar de todos os artifícios, mas a gente tem que querer. Exato. É porque chegou um momento da vida que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, e assim, acha que é desse jeito. E depois, né? Às vezes consegue, mas não consegue manter, não consegue sustentar. Né? Então a gente vê isso, às vezes a pessoa vai lá e procura melhor médico, melhor, enfim, né? Todas as terapias junto e perde lá, né? 30 quilos, perde, de uma hora para outra. Daí daqui 6 meses, já tá ganhando de novo. 60. Por quê? Porque né, não mudou. Isso é mudança de hábito. Eu acho que é mudança cultural. Fácil não é. Nunca disse que ia ser fácil, né? Como tudo na vida. A gente tem que se adaptar a essa realidade. Né, eu acho que voltamos, né? Então, tá muito melhor hoje do que a gente estava há 1 a 2 anos atrás, né? Então, isso é inegável. Mas que a gente vai pagar a conta por esses anos, vai. Tanto, né, na economia, isso não vai ser fácil, né? Nos próximos anos não serão fáceis. Mas a gente tem que tentar de todas as formas. Olha só. A gente vai tomar uma aguinha, doutor Richard. A gente vai pro bloco e já volta com mais informações para vocês. Fiquem ligados. De volta, Papo Calcinha no ar, sexta-feira. A gente falou um pouquinho aí, ó, de gripe, Covid, vacinação. Virose. Sua saúde, como é que você tá mantendo aí essa vidinha? Agora vamos falar outro assunto. Tema atual então, também, né? Tema atual, que estava bastante polêmico também, de casos, quantidade de casos. Deu uma diminuída, não deu, ainda está preocupando. A dengue. A dengue, né? E tá chovendo esses dias aí, ó. Você cuida que vai. A dengue, ela nunca sumiu, né? Então, assim, a dengue, ela só perdeu o foco. Doutor Richard, eu sou da época do fumacê. Aquilo parece que era um marco. Não pode mais. Pois é, aquilo pra mim era um marco. Mas eu fui pra praia e tinha. Eu fui pra Camboriú agora, fiquei 20 Tava lá? 15...
Tava lá. É mesmo? E sabe que no Sul não era comum dengue, né? Eu formei em Porto Alegre, eu não tive na graduação. Na faculdade eu nunca fiquei sabendo de dengue. E aí eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi lá na BRF, médico lá no ambulatório da BRF. E eu tive dengue. Aí eu fui estudar o que era. Daí eu falei até pra Gabriela, eu acho que eu tô com dengue. Ela, o quê? O que é isso? Não sei o quê, porque lá no Sul a gente não tinha. E agora tem os mosquitos indo pra lá também, né? Não tá fácil, não. Os mosquitos estão querendo ser internacional. Na época me disseram que o mosquito não vivia em baixas temperaturas. Sim. E por isso que não tinha, mas eu deve ter um mosquito mais brabo agora. Porque os mosquitos é igual Covid, tá mudando. Tá, mas assim, ó, da dengue é importante a gente ressaltar. Então, assim, a dengue não passa de um pro outro. Então, a estratégia de combate é diferente, é a questão do mosquito, só que aí ficou todo mundo preso, quieto em casa, né? E aí se esqueceram dos lotes do lado de casa, né? Esqueceram dos vizinhos, enfim, que era aquela coisa que você policiava, né? Sim. Então eu tinha a senhorinha que olhava os vasos dela em casa, tava tudo certinho, mas ela olhava na casa da vizinha, não tava. E ela mesma dizia, quando chegava o agente na casa, ó, aqui tá tudo certo, mas dá uma olhadinha na casa da minha vizinha. Né? E agora, como ela não vai na casa da vizinha, ela não sabe como é que tá a realidade lá. Então é bem provável que isso ajudou nessa questão da disseminação, né? do mosquito e aumentou o contágio. A dengue, ela nem sempre é uma doença grave. A gente tem vários tipos de dengue, 1, 2, 3, 4, enfim. O que acontece? Se você teve 2 dengues já antes, né? E teve de novo, as 2 anteriores não foram graves, tanto que você está aqui para contar a história. Não foi uma dengue hemorrágica, então pode ser. Cada vez que você pega de novo, maior é a chance de você ter a dengue grave. A gente pode falar assim que a dengue é aquela questão assim, elas se somam. Na verdade, assim, são vírus diferentes, né? Só que você não pega mais do que uma vez o mesmo vírus, certo? Então vamos mostrar assim, ó. Eu tive uma vez uma dengue que foi leve. Tive a segunda vez uma dengue que foi leve. Agora eu tô tendo a terceira vez. Aumenta a chance estatística de ser uma dengue grave. Então é por isso que a gente vê... Eu, por exemplo, eu vi casos aí de dengue hemorrágica. Pessoas muito mais abatidas do que eu falo antes do Covid. Isso tem muita relação, doutor Richard? Tem. Na verdade, até assim, ó. O nome, né? O nome dengue hemorrágica é o que ficou famoso, certo? Mas isso talvez não seria nem o correto de a gente falar, porque nem sempre tem hemorragia, sangramento. Na verdade, isso chama atenção para uma dengue mais grave, certo? Uma dengue que compromete mais, que baixa mais o número de plaquetas, que tem mais alteração da função hepática, sabe? Então, uma dengue com manifestações mais graves, né? E isso a gente viu nesse ciclo agora, pessoas com dengue mais grave. De fato, nos últimos meses, assim, a gente teve mais paciente internado em UTI com dengue grave do que com Covid grave. Dr. Richard, e tem como você fazer o exame, né, de dengue? Tem. Só que daí, teve um caso de uma amiga minha que ela fez na filha e deu negativo. Mas a menina tinha todos os sintomas da dengue. Com um monte de pintinha, coçando, ficou dengue, 37, 38 de febre. Que não é 5, 6 dias dessa maneira. O que acontece? Nessas doenças virais, assim como foi com o Covid, certo? É um exame, você tem o exame de dengue sorológico, IgM, IgG, NS1, tem vários exames para cada estágio da dengue, certo? Se ele dá positivo, ele confirma a doença, certo? Mas se ele dá negativo, ele não exclui a doença. Por quê? Nem sempre a doença viral você consegue identificar em exame. É igual, por exemplo, Covid, é o falso negativo. É o falso negativo. Então, todo exame ele tem a sua sensibilidade, né? E também especificidade. Então, a sensibilidade é qual que é a chance, né? Daquele exame realmente conseguir identificar o vírus. E tem uma janela. Tem um exame que tem que ser feito do 1º ou 3º dia. Tem um outro exame que só fica positivo depois do 5º. Então, muitas vezes, se a pessoa não sabe exatamente quando começou, sabe? Se você pedir o exame, às vezes você vai ainda induzir ao erro, né? Então, a manifestação clínica ela é típica. Muitas vezes com o hemograma eu tenho indícios, né? Então caiu o número de leucócito, caiu o número de plaqueta, enfim, é aquele negócio, já tem o cheiro de dengue, aí deu as manchinhas e tava com ruim para comer. Isso é dengue, entendeu? Então Estado assim, febril. eu não preciso às vezes do exame Richard, positivo. Uma coisa que eu quero perguntar agora é assim, é porque como se diz, agora tudo é Covid ou é gripe, né? Tem algum sintoma que é semelhante de dengue com Covid, que a pessoa
ela fica preocupada achando que é Covid? É a dor no corpo, talvez, assim, né? Como o Covid tá com menos manifestações respiratórias e mais uma mialgia, né? Dor muscular, uma indisposição, então isso muitas vezes se confunde. Antes a gente dizia, não, Covid é sintoma respiratório, né? É gripe. Mas agora, como a gente está vacinado, muitas vezes a gente não tem esses sintomas típicos do Covid. A dengue, ela tem algumas manifestações que são bem típicas. Ela dá um febrão no início, geralmente à tarde, à noite, uma febre alta, que às vezes o Covid não tem, isso de início. A dor de cabeça, cefaleia, ela é retroorbitária, atrás dos olhos, também é uma manifestação bem típica. Então, assim, a dengue, tem pessoas que têm essas manifestações que daí a gente olha e bate o olho e diz, isso é dengue. Entendeu? Mas tem outras que só descobre lá pelo 5º, 6º dia, quando começa a manchar a pele. Né? As petecas na pele, olha aqui, eu tô todo manchado. Aí você, não, isso é dengue. Mas, só doutor que isso é no 5º dia. É bom o senhor falar dessas manchas. Ela tem cor específica? Por exemplo, qualquer etnia, raça, ela vai dar pintinha? Ela é diferente, assim, né? É difícil de a gente explicar, às vezes, assim, sabe? Mas não é igual o rash de uma alergia, que fica aquele vermelho vivo, assim, né? Como é a questão da coagulação, né? Elas ficam mais arroxeadas, né? Mais violáceas e mais juntinha, menor. Então, assim, eu acho assim, ó, apareceu isso, leva para alguém ver que conheça, né? Consulta médica, ou seja, UPA, ou pronto atendimento, ou do próprio consultório. Quando eu tive, porque isso aconteceu comigo, igual eu comentei, que eu, na graduação eu não tinha estudado isso não. Eu trabalhei a semana inteira e cheguei a semana inteira em casa dizendo, eu tô mais cansado que o normal. Minha esposa falava assim, não, é porque você pegou um emprego novo, teu horário é diferente. Vocês sabem o horário da BRF, o meu era até meia-noite lá, né, no ambulatório. Chegava em casa, não era a minha realidade. Só que aí no final de semana eu botei um short, né, uma bermuda para o churrasco de domingo, em família, e eu fui ver que na raiz da coxa, que é uma parte mais clara da pele, estava cheio de mancha, né? E eu vi na perna só no final de semana, porque durante a semana, na época eu usava branco ainda, todo coberto, lá na BRF usa roupa coberta, né? Então assim, acaba que não vê. Doutor Richard, deixa eu até fazer uma pergunta, que eu lembro que minha mãe antigamente, quando teve dengue, manifestou só nas mãos, nos pés, coceira, né? E as bolinhas, né? Agora, hoje em dia, também tá com esses mesmos sintomas? Ainda continua, só que assim, ó, esse eu digo, quando aparece isso, já é o último sintoma, sabe? Então, primeiro deu o febrão, deu a dor de cabeça, deu a perda do apetite, sabe? Enfim, e aí, quando aparece isso, geralmente já tá até terminando. Dengue, gente. Você não também nunca tive, é uma coisa que você consegue fechar o diagnóstico, mas eu digo, agora já vai melhorar, sabe? Faz um exame de controle para ver se tá tudo bem, né? A gente geralmente acompanha. E é importante isso, até a gente ressaltar, que a gente acaba seriando os exames e acompanhando o paciente. Então não tá errado, digamos assim, ó, tá tudo bem contigo, fez o exame, tá normal, eu dizer assim, olha, se não melhorar, volta daqui 2 dias e a gente vai repetir o exame. É isso mesmo. A gente tem que esperar o ciclo da doença. Não tem, às vezes, como identificar quem que vai piorar e quem não vai. Só que o importante é isso. Não melhorou, volta e repete o exame. Então, isso não é um erro, né? Um erro no diagnóstico, é porque cada pessoa vai ter um ciclo da doença. Melhorou, acabou, pronto, não tem mais nada. A dengue vai embora, a gente volta a uma regularidade. Assim como o Covid, como qualquer outra doença viral. Ela é autolimitada e vai embora, acabou. Não, né? Por isso, tendência é não deixar nenhuma sequela. Né? E aí, quem não melhorou, a gente tem que estar acompanhando, né? Que pode ser um quadro mais grave. Olha só, eu vou, como diz, para o último bloco, a gente vai dar uma descansada aqui. Quero perguntar aí de alguns cuidados. Então, a vida saudável, atividade física. O senhor adora falar disso. Gosto de falar. A gente vai pro bloco e já volta com mais informações para vocês. De volta, Papo Calcinha no ar. Hoje a gente tá falando aí com o doutor Richard de gripe, virose, resfriado, né, Silvinha? Dengue. Agora dengue. Doutor Richard, agora vem um ponto que eu percebo que muitas pessoas optaram hoje a ter uma vida saudável. Eu falo que, como se diz assim, eu sou suspeita, porque eu tive que fazer uma escolha.
A gente que passou por esses transtornos todos. E eu vejo que as pessoas, elas mudaram um pouco os hábitos. Algumas, como se diz, tá nem aí com nada. Mas essa questão de manter uma vida saudável, às vezes preocupar mais com o corpo, tem muita relação, às vezes, alguns sintomas e efeitos de algumas dessas doenças? Tem. Na verdade é assim, né? Agora a gente está num período de retorno às atividades habituais, né? Então, assim, teve muita gente que foi cerceado disso, né? Lógico. Eu adorava academia, de repente a academia fechou, né? Idoso, gostava de hidroginástica, a hidroginástica fechou, né? O baile da saudade lá, o povo não tinha mais, fechou, sabe? Agora estão abertos, né? Então, assim, claro, com algumas limitações ainda, mas retornando a uma normalidade. Isso é o que a gente tem que voltar ao normal. E aí as estratégias realmente são essas, de mudança de hábitos, né? Então tá cheio de polivitamínico na farmácia lá, que aumenta a imunidade, que tem zinco, selênio, magnésio, vitamina C, vitamina E, enfim. Não sou contra isso, mas não é isso que vai mudar a sua vida, não tem jeito, sabe? Então, embora você possa usar 1, 2 meses, tô com a imunidade baixa, eu vou tomar essa vitamina, enfim, né? O que vai ajudar na tua imunidade? Realmente é o teu corpo estar preparado, né? Quando a gente fala no exercício físico, né? Ele tem que ser constante, tem que ser resistivo, é como se fosse uma exposição gradual. Todos os dias você vai lá e machuca um pouquinho o corpo. Isso é controlado, né? Então, a musculatura, para ganhar músculo, existe um microcisalhamento das fibras musculares. É como se elas tivessem pequenas rupturas. E na cicatrização ela vem mais forte. É esse o mecanismo que você tem uma hipertrofia muscular. Então, por que dá uma dorzinha depois, né, do exercício bem feito na academia, né? E é até uma dor que daí quem faz academia gosta de sentir essa dor, né? Vocês que malham perna, vai coxa lá, faz aqueles leg press, agachamento, avanço, né? Avanço. Você quase não consegue andar. Avançar na cara dos outros. Né? 2 dias. Eu, por mim, uma vez por semana esse tipo de exercício, né? Mulher gosta mais, enfim. O homem foge um pouco. Sou suspeito. Mas, enfim, a gente sabe que 1, 2 dias depois vai vir, né? Um pouco de dor. E isso, na verdade, você está preparando o seu organismo. Então, fisicamente, é dessa forma. Se eu sair hoje, como eu tinha comentado antes, e tentar correr 10 quilômetros, é lógico, meu joelho vai doer, o tornozelo vai doer, enfim, né? Então, você tem que ir preparando, né? O meu pace hoje não é o mesmo que era antes. Eu tenho que ir, né, me adaptando a essa realidade. Né? Às vezes, tá num sobrepeso, vai ajustando o peso para você se adequar ao seu exercício. E da alimentação não é diferente. Claro, eu gosto de jantar, gosto, né? E chego em casa, o que a gente vai jantar hoje? Vou pra cozinha, vou lá, faço, até fiz. Bom, a doutora acho que gostou. Mas é bom você falar isso, doutor, porque assim, as pessoas acham assim, você tá vivendo uma vida saudável, você só come frango e arroz e batata doce, você não pode comer mais nada. Eu nunca fui assim, né? Assim, eu acho, e também não acho ovo, ruim, né? quem faz assim. Tem gente que vive disso, assim, né? Eu sou médico, enfim, então é minha função. Tem gente que, né, é fisiculturista, enfim, né, que vive, que tem uma rotina bem mais regrada, com várias limitações. Mesmo eles podem, né, de vez em quando fazer isso que eu falei, de fazer um jantar, enfim, né, de extrapolar um pouco. Isso não pode ser todo dia, senão a conta não fecha. Né? Então eu falo isso em tudo quanto é palestra. Uma fatia de pizza tem 200 quilocalorias, né? Delícia. Uma fatia de pizza. Uma fatia, certo? E eu tenho que correr 20 minutos para perder uma fatia de pizza. É essa a conta, certo? Então eu vou lá na academia e como Você comeu muita pizza, viu, não é, Tony? Hoje eu fui na academia, meu tempo era curtinho, né? Que eu vim aqui, corri 5 minutos. Mas ontem eu comi 3 fatias de pizza. Que conta é essa? Não vai fechar. Tinha um professor que me falava, se você come 3 vezes por dia e treina 3 vezes por semana, me conta que jeito que isso vai dar certo, né? Então a gente tem que balancear, é isso. Talvez não precisa ficar naquela loucura assim de contar quantas calorias, né? Então isso tem aplicativo que conta. É só botar lá, às vezes até para você entender, né? Isso assim, né? Um cheeseburger lá, um McDonald's, enfim, quantas mil calorias tem aquilo lá? Tem 2 mil. Eu vou ter que correr. É bom você falar isso, porque assim, pessoas às vezes acham que é um processo, né? Uma coisa assim, meu Deus, eu fui hoje, amanhã eu tô, como se diz, com 15, 20, 30 quilos a menos. Não vai. É bom você falar. E outra, como no papel de médico, às vezes tem alguns incentivos que a gente brinca, e a pessoa acha, não, eu
E de fato, tranquilo. assim, né? Você já começou a treinar algumas vezes, né? Eu também já comecei a treinar algumas vezes. Às vezes recua um pouco, depois você volta pra academia. Não é assim, no começo você começa a ganhar massa muscular e muitas vezes na balança o peso não baixa. Eu já Mas chorei não baixa por conta por nada disso. no mundo. Né? Então, assim, às vezes depois de 2, 3 meses que você começa a ver, assim, uma diferença, sabe? Mas isso eu digo, é desejo e conquista para sempre, não para já. Né? Então, assim, quando você consegue essa conquista, né, de ajuste, é para o restante da vida. Né? Então, assim, cada um tem a sua genética, cada um tem a sua família. Eu sou filho do meu pai, sou neto do meu avô, isso não tem jeito. Meu avô teve Alzheimer, meu pai tem o diabetes, enfim, sabe? Eu já sei que caminho que eu quero seguir. Eu quero atrapalhar no meu diabetes, tomar um monte de remédio, eu já oriento ele, o que ele pode fazer ou não, né? Vim me visitar essa semana, aí ali tem um bolo que é de chocolate e tem uma salada de fruta. É bonito ver que ele já vai na salada de fruta, ele aprendeu a gostar da salada de fruta. Sempre gostou de fruta? Talvez não era cultural dele, por isso que desenvolveu a questão do diabetes, né? Mas você consegue se ajustar, né? Então hoje, o suco de laranja, lá em casa a gente não põe açúcar. Os meninos já aprenderam que o suco de laranja não tem açúcar, tem gosto de laranja. É igual o café que a gente acabou de tomar ali, né? Ou ele pode ter muito açúcar, pode não ter açúcar, pode ter adoçante ou pode ser o gosto de café. Ou pode ser uns dois igual eu, misturo os dois. Não é, mas o café, ele é amargo, certo? Eu gosto hoje. Hoje eu gosto de café também, que tem gosto amargo. Tem gente que gosta de açúcar, perdão, mas tem gente que gosta de açúcar. Né? E assim, a gente tá falando assim, põe 2 colheres lá do café e põe 2 ou 3 colheres de açúcar. Como né? dizer, Então, minha mãe é um melado. Gosta de açúcar, entendeu? Isso. E a pessoa daí fala assim, não, mas eu quase é só pouquinho, não sei o que, sabe? É um pouquinho ao longo do dia. É como dizer, aquele Então, pouquinho essa soma no mudança- final, né, doutor Richard? Exato, só que a gente acostuma com tudo, né? Eu acho assim, essa questão de hábito, questão de costume mesmo, e vale a pena. Como a gente sempre comenta aqui, eu gosto de falar, a gente quer viver bastante, né? A gente vive muito. Eu tenho um monte de paciente já hoje lá com os seus 100 anos, né? Então, assim, começaram a acompanhar comigo com 80, né? E já estão chegando perto dos 100, né? E aqueles que tinham 60 estão nos 80, né? Então, assim, às vezes alguns conseguiram mudar, né? E outros ainda estão relutantes. É fato que quanto mais tarde você resolve mudar, mais difícil vai ser, né? Então, eu convencer hoje alguém que está com 50 anos, que faz academia desde os 20, é muito fácil. Agora, alguém que está com 50 anos e nunca entrou numa academia, ele fala que chega lá, não gosta nem do barulho. Não gosta do barulho, não gosta daquele monte de gente, não sei o quê. Então, tem que bolar outras estratégias. Aí eu falo, não, então vamos pro Pilates. Não, Pilates é coisa de mulher, não sei o quê. Sabe, umas coisas assim? Então, por quê? Porque ele tem o receio. Ele não se sente ambientado naquele local. Né? Igual a gente fala assim, às vezes, de memória, não, vai fazer um yoga, vai fazer, enfim, a pessoa culturalmente às vezes nem conhece, nem sabe como é que tá lá, né? E acaba não indo e perdendo a oportunidade de melhorar. Olha só, doutor Richard, chegamos ao final. Nossa, foi bom, foi? Demais da conta. Gostei demais de estar aqui Doutor, de volta novo. mais. Voltaremos. Vamos dizer, mês que vem. Vamos fazer assim pelo menos uma vez no mês. Tá bom, você me A dá gente o paga o toque passe, lá. né, É pra isso ele. mesmo. Um beijo Às pra vezes você. atrasa um pouquinho, né? Jogador caro como você atrasa diz, um eu falei pra pouquinho. ele hoje, vale a pena. Vale a mas pena esse valeu. passo. Obrigadão. tomara Volte que mais tenha. vezes, um beijo. Valeu. E bom trabalho. Beijo, bom Até a final de próxima. Beijinho, semana. Silvinha. Beijinho. Tchau. Beijos, Tchau. fui.